Alô, minha turminha, nono ano, Márcio Macedo, mais uma vez com vocês, sou professor de matemática. Vamos falar sobre o capítulo 11 e 12, relação binária e função. E depois, mais à frente, falaremos sobre função afim. Neste primeiro momento, nós vamos nos ater às relações binárias e o estudo de função, a introdução à função. Vamos lá, então? Vamos junto? Bem, vamos começar. Relação binária e função, que é o capítulo 11 e 12. Primeiro, para eu falar disso, eu tenho que falar de produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? Perdeu a caneta, vou botar o marca-texto. Produto cartesiano nada mais é do que eu relacionar dois conjuntos, tá? Relacionar um conjunto com o outro, de tal forma que eles vão se relacionar a partir de uma lei de formação. Então, eu tenho dois conjuntos aqui, um exemplo, ó. A0, 1, 2 e B, 3 e 4. O produto cartesiano vai ser a relação entre todos esses conjuntos. De que maneira? Eu vou pegar o 0 e relacionar com o 3. Depois o 0 e relacionar com o 4. Depois o 1 relacionar com o 3. Depois o 1 relacionar com o 4. Depois, por último, o 2 relaciono com o 3. O 2 relaciono com o 4. Então, eu estou relacionando esses caras. Então, o produto cartesiano é representado por A ao quadrado se for de A por A mesmo, tá? E se for, ó, se A é diferente de B, então A vezes B vai ser diferente de B vezes A. Então, se eu tenho dois conjuntos diferentes, a relação de A com B é diferente da relação de B com A. Basta ver o seguinte, aqui eu tenho 0,3, 0,4, 1,3, já que lembra que primeiro sempre é x, depois é y. Agora, se eu pegar aqui, ó, pegar esses nossos amigos aqui, vamos pegar a borracha aqui e apagar aqui, ó. Se eu estiver relacionando B com A, olha como é que ficariam esses caras aqui. Só para vocês terem uma ideia. Eu tenho 3 com 0, 3 com 1, 3 com 2, e não 0 com 3, 0 com 4, tá vendo? 3 com 0, 3 com 1, 3 com 2. 3 vem primeiro. Eu estou fazendo ao contrário aqui, ó. É ao contrário desse, ao contrário desse e ao contrário desse. O número de relações serão as mesmas, já que em um conjunto eu tenho 3, no outro eu tenho 2. Então, 3 vezes 2 vai ser 6. Tá ok? Tome muito cuidado com isso. Então, se eles são diferentes, A vezes B é diferente de B vezes A. Representação gráfica. Eu posso representá-la através de um diagrama de flecha, aquela relação 0 com 3, 0 com 4, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, ou posso representá-la através de um plano cartesiano, onde o eixo horizontal sempre será x e o eixo vertical y, tá ok? Esse cara recebe o nome de abscissas e esse de ordenadas. Aqui, ó, um exemplo lá do livro de vocês. Dado o conjunto 0, 1, 2, 2, 3, represente o produto cartesiano, listando os seus elementos por meio do diagrama de flecha e plano cartesiano. Só para mostrar que realmente são diferentes. Primeiro ele quer A vezes B. Então eu vou relacionar 0 com 2, 0 com 3. Está aqui, ó, 0 com 2, 0 com 3. Depois, 1 com 2, 1 com 3. Depois, 2 com 2, 2 com 3. Então, esse é o meu diagrama de flecha. E aí eu monto os pares ordenados, ó. 0 com 2 está aqui, 0 com 3 está aqui. Depois, 1 com 2 está aqui, 1 com 3 está aqui. Depois, 2 com 2 está aqui, 2 com 3 está aqui. Faço isso, faço a minha representação. Agora, quando eu for fazer B com A, vejam que já muda. É 2 com 0, 2 com 1, 2 com 2. 3 com 0, 3 com 1, 3 com 2. E aí, na hora que eu localizo no produto, o gráfico já é completamente diferente do que antes estava apresentado. Tá ok? Relação binária, então, nada mais é do que a relação, tá, entre dois conjuntos. E essa relação, nós teremos sempre uma coisa chamada subconjunto. Tá ok? Então, ó, dois conjuntos A e B, a relação A em B é todo subconjunto de A e B. Simbolicamente, eu estou dizendo o seguinte, toda relação, toda possível, imaginável, que eu possa criar dentro de dois conjuntos distintos, ela sempre será uma parte desse conjunto. Quando eu falo subconjunto, esse cara nada mais quer dizer do que uma partezinha.
tá? Que pode ser uma parte grande, como pode ser uma parte pequenininha, como se você pega um bolo e sai cortando em vários pedacinhos. Cada pedacinho daquele é uma parte. Agora o cara com muita fome, ele come uma parte grandona, mas tem o cara que come uma parte pequenininha. Então, subconjuntos são partes de um grande conjunto. Então, um subconjunto de uma relação, tá, são pequenas relações existentes dentro de uma relação maior. Domínio e imagem. Temos que nos acostumar com isso, porque o estudo de função vai tratar o tempo todo dessa nomenclatura. Domínio é de onde está partindo a minha flecha. Não tem ali o diagrama de flecha anterior aqui, ó? De onde parte esse cara aqui, ó? Esse é o meu domínio. Domínio, tá? É o conjunto formado por os elementos de cada par ordenado. É de onde parte a flecha. Imagem é aonde chega a flecha. Então, o domínio, que aqui está, é de onde parte. Imagem é de onde chega. Veja que, por exemplo, aqui nesse conjunto menos 1, 0 e 1, esse cara aqui, ele não tem relação com outro conjunto. Então, ele não faz parte do domínio. Apesar do conjunto todo ser menos 1, 0, 1, o domínio é só esses dois que tem relação com esses três que aqui estão. Veja que esse também ficou de fora. Então, domínio é quem tem relação com a imagem. Imagem, domínio de onde parte, imagem de onde chega. Ok? Muito bom. Então, aqui eu tenho mais um exemplo aqui para vocês, dados os conjuntos menos 2, 1, 0, 1 e 2, menos 3, menos 1, 1 e 3. Aí ele quer que você faça a relação por meio da listagem do diagrama de flechas. Então, ele quer essa relação aqui, ó. Y, ou seja, a imagem vai ser feita. Vou pegar o elemento do domínio, multiplicar por 2 e somar 1. Tá ok? Aí eu vou ver se tem correspondente. Então, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá 3. Fiz a conta, cheguei. Opa, tem relação. E aí vou fazendo todas as contas de todos eles e vejo que todos eles vão ter relação, com exceção do último elemento, que é o 2. Por quê? Ó? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ele não vai ter relação com ninguém em B. Ó. Não tem o número 5 em B. Então, ele está fora da relação. Ok? Todos os outros terão relação. Quando eu pego esse mesmo conjunto e aplico esta ordem que aqui está, y igual a x menos 1, que é a letra B, eu vou verificar que o menos 1 não vai encontrar solução, assim como 1, já que 1 menos 1 é 0 e não tem 0 no B, e menos 1 com menos 1 dá menos 2, que também não tem ninguém em B com esse valor. Certo? Show de bola. Agora, o que é função? Função, tá? É de A em B ou aplicação de A em B, mas é muito raro ter essa nomenclatura de aplicação. É toda relação que associa cada elemento de um conjunto a um único elemento de um conjunto B. E veja, ênfase aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ó. Todo elemento do conjunto A. Para ser função, todo elemento do conjunto A tem que ter correspondente no conjunto B. E tem que ter um único correspondente, não pode ter mais de um correspondente. Por exemplo, aqui esse cara tem um correspondente, aqui esse cara tem um correspondente, mas se nós verificarmos lá anteriormente, aqui, ó, esse cara tem dois correspondentes, ele vai para o 2, mas também vai para o 3. Esse cara não é função. Para ser função, todo elemento de A tem que ter um único elemento em B. Esse cara aqui também não é função, porque o 2 está fora. Esse cara não é função, porque eu tenho dois elementos que também estão fora. Certo? Então, função, todo elemento de A tem que ter correspondente um único elemento em B. Aqui eu tenho um exemplo clássico do que é função. Domínio é o conjunto A, imagem é aonde chega, e aí entra em cena um novo cara, que é o contradomínio. Contradomínio é todo o conjunto de chegada. A imagem são só aqueles caras que têm relação com o conjunto A, ok? Então, ó, domínio, todo conjunto A, tem que ter na função.
Imagem é quem tem a relação, o único, para cada um deles eu tenho uma única correspondência aqui, certo? E aí quem está fora, todo o conjunto eu chamo de contradomínio. Definição de função, para ficar bem claro, eu peguei fora do livro de vocês para a gente poder, se ficou dúvida, né? Dado dois conjuntos não vazios, uma função de A em B é uma relação que associa cada elemento pertencente a um único elemento pertencente em B. E veja o X e o Y. E aí nós nos remetemos àquela questão do sistema de equações par XY. Então, ó, par XY significa que esse X dá como resposta o Y a partir de uma lei de formação, que a gente vai verificar agora, tá? Então, ó, com o segundo conjunto, o contradomínio, de tal forma que cada elemento do domínio está associado exatamente a um e somente um elemento do contradomínio. O conjunto dos elementos do contradomínio que são relacionados são chamados de imagem e denominados por IM de F, tá? Então, ó, notação de função, também muito importante. Quando vocês olharem assim, normalmente é esse cara aqui que vai aparecer para você f de A em B ou esse f de x. Mas algumas vezes pode aparecer o y também, tá? Então, se tiver lá y igual, eu estou dizendo que esse cara pode ser representado por f de x, ou seja, é uma função de x. Y é uma função de x. Eu estou dizendo que a resposta do conjunto B depende do conjunto A partir de uma lei de formação. E como é que eu sei o que é essa lei de formação? Vamos dizer aqui, ó, a distância percorrida é o meu conjunto X e o valor pago é o meu conjunto Y. Então, eu pago, para eu poder saber quanto eu pago, eu dependo de saber quanto eu andei. Então, Y depende de X. Isso é uma função, mas será uma função que tem uma lei de formação. E aí qual é? Eu vou observar esses caras e vou verificar. Ó. Quando eu entro no carro, eu já pago R$ 3,50. A partir do quilômetro 1, daqui para cá, cada vez vai aumentando em R$ 1,20. Daqui para cá também vai R$ 1,20. Então, qual vai ser a minha lei de formação deste cara que aqui está? Se eu entrei, então, Y, quanto eu vou pagar? Botei o pé no carro, R$ 3,50. Não tem nem escapatória. Mais quanto? Mais o valor da quilometragem X, certo? Vezes 1,20. Se eu andei 1 km, 1,20. 2 km, 2,40. 3 km, 3,60. E por aí vai. Então, ó, para todo elemento de X, existe um único elemento correspondente, e aí essa será a minha lei de formação. R$ 3,50, quanto eu pago por entrar, mais R$ 1,20 por cada quilômetro percorrido. E aí, se eu quiser saber quanto eu vou fazer se eu andar 20 quilômetros, eu não preciso ficar fazendo a cada um. Já criei minha lei de formação, então vai ser R$ 3,50 mais R$ 1,20 vezes 20 quilômetros, que dará R$ 27,50. Então é bem mais tranquilo. Tá ok? No gráfico, como é que eu identifico quando o cara é uma função no gráfico? É simples. Eu traço a reta paralelo a y. Essa reta aqui tem que ser paralela a y. Se ele tocar uma vez só, o gráfico é função. Se ele toca duas vezes o gráfico, não é função. É simples. Ok? Tocou uma vez, é função. Tocou mais de uma, não é função. Bem mais simples, bem fácil, tranquilaço em identificar a partir de uma função. Então, ó, função crescente, decrescente e constante. Também bem tranquilo. Quando é que uma função é crescente aqui, ó? Quando ela vai, ó, nesse sentido aqui, ó. Então, ela é crescente aqui e é crescente aqui. Ela está indo para cima, nesse sentido, ok? Quando é que ela será decrescente?
ela será decrescente aqui, nesse sentido aqui, ó. Ela está diminuindo o valor do eixo aqui, ó. Então, eu vou comparar esse cidadão aqui com a resposta. Ela será crescente aqui, ó. Para quanto mais eu tenho o valor de x, então, para 0 vale 20. Para 1 vale 40. Então, significa que está aumentando. Então, ela é crescente. Da mesma forma aqui, ó, para 3 ela vale 30. Para 4 ela vale 20. Então, está diminuindo. Então, ela é decrescente. Então, aqui ela está aumentando. E esse pedaço que aqui está, veja que ela mantém fixa em 40. Então, ela é constante. E vai uma dica, função constante, lá na frente nós vamos estudar, não é uma função do primeiro grau, tá? Que é o que a gente vai estudar mais à frente. Gente, um abraço, espero que vocês tenham podido entender a resolução desses exercícios, façam os vídeos, qualquer coisa manda para mim, a dúvida que eu tento tirar de vocês pelo WhatsApp, pelo e-mail, não importa a forma, tá? Beijo, fiquem com Deus.